E a receita que eu vou preparar pra gente hoje, esse pão árabe ou pão sírio, ele é muito fácil de fazer, não precisa sovar, a gente assa ele na frigideira e ele é bem mais fácil de fazer do que você imagina. E eu já tenho aqui na minha bacia meio quilo de farinha de trigo. Da farinha que eu uso são 3 xícaras mais uma colher de sopa. Eu vou acrescentar aqui meio pacotinho de fermento biológico seco, são 5 gramas. É aquele pacotinho de fermento para pão. E também uma colher de chá de sal. Só vou misturar bem aqui. Eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de azeite. E 300 ml de água em temperatura ambiente. São 1 xícara e 1/4 de água. Agora aqui eu vou começar misturando com a colher e daqui a pouco eu já vou misturar com a mão. São só esses ingredientes para a receita, como vocês viram, é bem pouca coisa e um pão que fica bem barato. Além de ser bem delicioso, ele é bem versátil, você pode fazer um beirute, fazer um sanduíche, preparar umas pastinhas para comer com esse pão, é maravilhoso. E agora aqui é só a gente amassando, você vai segurando a bacia, vai sempre puxando de baixo para cima até toda a farinha incorporar aqui na massa. Não precisa se preocupar para a massa ficar muito lisa, só para incorporar realmente a farinha. E agora que eu já incorporei toda a farinha na massa, vocês podem ver que aqui na minha bacia não tem mais nada de farinha. E essa massa ela está bem grosseira, como vocês podem ver, ela está cheia de pelotas, não está uma massa lisa, mas o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar lá num saco plástico. Vou tirar aqui todo o ar. E vou levar essa massa para a geladeira por 30 minutos. Você deixa ela na geladeira descansando, que você vai ver a mágica. Ela vai voltar bem elástica e bem lisa. Então daqui a pouco a gente volta e continua a preparar esse pão. E minha massa já ficou aqui na geladeira por meia hora, agora eu vou mostrar para vocês como ela fica. Vou tirar agora essa massa aqui do plástico. E olha só como essa massa fica, ela já fica bem mais lisa, ela está bem elástica, você pode puxar bem que ela não rasga, olha só. E agora eu vou passar um pouquinho de azeite aqui na minha bacia. Só vou colocar um pouquinho aqui no fundo. Vou espalhar. E vou colocar aqui minha massa de volta. Eu vou cobrir e ela vai ter que descansar de novo. E agora você precisa deixar essa massa fora da geladeira. Ela tem que ficar num lugar protegido de corrente de ar e ela tem que descansar por 30 minutos ou até que ela dobre de volume. 30 minutos agora eu vou fracionar e vou mostrar para vocês como a gente vai moldar esses pães. E olha aqui como essa massa tá bonita. Vou tirar um pouco aqui o ar dela. E vou passar ela aqui para a mesa. Vou colocar aqui um pouco de farinha de trigo. Eu vou fazer uma bolinha com ela. E vou dividir ela em 8 partes. Agora a gente divide como se fosse uma pizza. Você divide aqui na metade. Aqui na metade. E na metade. Agora cada uma dessas metades a gente vai fazer uma bolinha. Você junta tudo aqui na parte de baixo. Pode apertar bem. E aqui você vai bolear ela. Você vai boleando até ela ficar bem lisinha na parte de baixo. Quando você estiver boleando, você vai sentir que ela não está bem lisinha ainda. Então você pega aqui, aperta novamente. E boleia novamente. E agora que já está uma bolinha bem lisinha, eu vou deixar ela reservada. E vou fazer isso com toda a massa. E aqui eu já moldei os 8 pães. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro que eu moldei e vou abrir ele. Vou colocar aqui mais um pouco de farinha aqui na minha bancada. Passar um pouquinho de farinha por cima. E agora com o meu rolo de macarrão eu vou deixar ele num formato circular. Mas você tem que abrir com bastante cuidado para não rasgar essa massa, nem furar ela, porque essa massa vai ter que estufar quando ela estiver assando. Ela vai inflar como um balão, então você não pode rasgar nem furar essa massa. Tente abrir ela mais ou menos com uns 18 centímetros de diâmetro. Aqui a minha massa já está com mais ou menos 18 centímetros de diâmetro, ela não precisa ficar num círculo perfeito. E agora eu vou colocar ela aqui em cima de um pano de prato. E agora eu vou deixar a massa aqui descansando, enquanto isso eu vou abrindo todas as massas, sempre seguindo a ordem da primeira para a última. Eu já abri aqui todos os 8 pães, minha frigideira já está aqui bem quente em fogo médio. E agora para assar a gente vai seguir o mesmo processo. Eu vou pegar o primeiro pão que eu abri. E aqui na frigideira, esse lado que estava para cima
vai ficar para baixo. E agora você vai ver que daqui uns 30 segundos ele vai começar a levantar um monte de bolhas. E como vocês podem ver aqui, esse pão já levantou um monte de bolhas e agora você pode virar ele. E agora que eu virei ele, daqui 1 minuto e meio, 2 minutos, ele vai começar a inflar como se fosse um balão. E outra coisa que eu não falei para você não precisa untar a frigideira. E como vocês podem ver, ele já está começando a inflar aqui, ele está começando a encher como se fosse um balão. Essa parte de inflar o pão é bem importante, porque assim ele divide a massa em dois e você vai poder abrir ele para rechear. E olha só como ele inflou, ele parece um balão e agora você pode virar ele. E agora aqui a gente tira todo o ar. Ele vai encher de novo, mas você deixa ele só mais uns 30 segundos só para dourar também o outro lado. E aqui esse pão já está pronto, agora eu vou deixar ele reservado e vou fazendo o restante. Se por acaso o seu pão não inflar totalmente, você pode pressionar ele levemente que ele infla por inteiro. E agora eu vou assando aqui o restante dos pães e se você está gostando da minha receita de hoje, já deixa um joinha nesse meu vídeo. E eu já estou aqui com todos os meus pães árabes assados e agora eu vou mostrar para vocês como ele fica. E olha só como esse pão fica, ele fica bem maleável, está bem douradinho e agora eu vou abrir um aqui para vocês. Olha só, a massa fica bem bonita e isso aqui é o segredo dele. Olha só, você pode abrir ele para rechear. Por isso que é importante que ele infle, porque assim ele abre, que é uma das características do pão sírio e do pão árabe. Eu espero muito que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje, desse pão árabe ou pão sírio. Faz ele aí na sua casa que você vai adorar e comenta aqui no meu vídeo falando o que você achou.